Boa noite, penúltima aula da disciplina optativa de manifestações literárias no Paraná. E em termos de conteúdo, na verdade é a última aula, né? Para a semana que vem, dia 15, o que está agendado na proposta é a divulgação dos resultados e aquela tentativa de fazer um balanço, né, do que foi visto ao longo desse semestre curtinho. Então, os dois últimos autores cujas obras eu vou comentar, e vai ser, assim, na verdade, uma passada de olhos muito superficial a respeito, seja da obra do Paulo Leminski, né, tão múltipla, multifacetada, como igualmente múltipla e multifacetada é a obra da Lucy Colin. Então, fazer alguns comentários e alguma tentativa de balanço ou de inserção mesmo das obras deles no panorama do que a gente vem compondo, né, com esses outros autores que a gente já estudou na disciplina, vai ficar justamente para os comentários finais, digamos assim, no dia 15, né, na semana que vem. Então, a sensação que fica é que sempre é insuficiente, né? Vamos pensar com raciocínio de professor que já trabalhou com várias optativas, e algumas dessas optativas foram monográficas, no sentido de um único autor. Né? Teve uma vez que eu trabalhei com dois autores, porque me deu na veneta de trabalhar com dois, e eram o Mário de Andrade e a Cecília Meirelles, dois modernistas, mas dois modernistas que eu acho que ninguém mais trabalhou alguma vez uma disciplina que fosse Mário de Andrade e Cecília Meirelles, mas eu tinha lá minhas razões para fazer isso, né? Ou então monográfica por ser um autor, né? A maioria das optativas, ou uma grande parte delas, atende a esse critério, e outras são monográficas em termos de um problema, digamos, menor do que uma história de uma literatura de um estado que já tem 100 anos, né? Menor no sentido de ser um recorte mais preciso do que esse, né? Então, o recorte desta optativa é um recorte bastante abrangente, em termos de anos, em termos de já começar questionando se esse objeto existe, né? Existe ou não existe uma literatura paranaense e tal. De toda forma, seja qual for a escolha, né? O desenho que a gente dá para uma disciplina, tem lá aquele momento da seleção do que não pode faltar, né? E o que não pode faltar, depois, além disso, são acrescentados outros temas, outros objetivos, né? Outros autores a serem apresentados. E, desta vez, seja por ser um semestre mais curto, por outras questões, eu acho que realmente ficaram faltando mais autores recentes. Né? Acabou que o tempo foi sendo aproveitado para apresentar autores da tradição, né? Da tradição simbolista do estado do Paraná. Então, entram Dario Veloso, Emiliano Perneta e tal. E o momento Joaquim, com Dalton Trevisan e com aqueles de quem ele falou, né, eventualmente, mas o panorama mais recente é muito vasto também, e acaba que eu optei por falar da Helena Collodi na aula passada, e hoje do Leminski e da Lucy Colin. Então, para não ficar totalmente a descoberto, eu sei que já alguns desses autores apareceram em algum momento da disciplina, porque vocês apresentaram eles, né, na atividade 1, mas, assim, pelo menos esses, vamos ver quantos tem aqui, menos de 10, né? Mas, por um lado, uma coisa mais fechada na bolha Universidade Federal do Paraná, né? Mas como menção, alguns de vocês conhecem, outros são, principalmente os calouros e os que não são de Curitiba, eu acho que não conhecem. Então, é apenas uma divulgação mesmo de autores que pertencem aos quadros da Universidade Federal do Paraná, assim como a Lucy Colin, tá? Que talvez até tenha se aposentado recentemente. Ela é minha amiga, participa de bancas, e eu não sei se ela se aposentou ou se ela ameaçou se aposentar, mas continua dando aula, estou meio em dúvida. Acabei não perguntando também para ela.
mas, por exemplificação, tem outros colegas, né, de curso ou de departamento ou de área de literatura brasileira que publicam livros e que têm algum reconhecimento, né? Eu vou mencionar, talvez, os mais próximos ou os que têm mais obras, não sei. Eu escolhi 5 porque localizei esses livros aqui. Na verdade, um deles já se aposentou há bastante tempo, mas é um nome que eu acho que eu falei muito pouco, citei opinião dele, né, sobre a literatura paranaense, que é o Paulo Venturelli, né, autor de muitos textos infanto-juvenis, mas que também tem outros textos de peso, né? Esse livro que está na minha mão aqui, Fantasmas de Caligem, é um texto muito dolorido, muito tenso, muito pungente, muito bem escrito, e eu acho o Paulo Venturelli um sujeito muito dedicado à literatura, a vida dele é literatura, vale a pena conhecer a obra dele. Outros mais jovens e atuantes, né? Caetano Galindo, sei que imagino que a maioria de vocês, talvez, né, dos calouros, alguém não conheça ainda o Caetano Galindo, mas além de ele ser um tradutor de mão cheia, né, ele tem escrito ficção, e o livro que a Companhia das Letras editou de ficção dele, de contos, é o Sobre os Canibais. Uns contos meio mordentes como os canibais, e também fica só, né, a divulgação para que vocês, alunos ou não do Caetano Galindo, conhecedores ou não das traduções dele, saibam que é pouca coisa que ele publicou como ficção, mas vale a pena, né? Também na ativa, talvez professor de vocês, Marcelo Sandman, poeta. Né? Marcelo Sandman. Esse é o livro Lírico Renitente, mas ele tem vários livros. Esse foi editado pela Sete Letras, já faz uns 20 anos, mais ou menos, e é professor de literatura portuguesa e tem um trabalho muito sólido, né? Há mais de 30 anos, ele é daqueles de uma linha João Cabral de Melo Neto, assim, de muito rigor com as formas, né? Então, ele publica pouco, pensa muito, tá? Uma coisa que tem em comum entre diversos desses autores que eu conheço e que se dedicam à literatura, também alguma coisa, alguma ligação com a música. Pensei nisso hoje, né? O Cipollin tem toda uma formação sólida de musicista mesmo, formada, né, pela Escola de Música e Belas Artes. Caetano Galindo sempre diz que foi para a literatura porque teve um problema na mão e não conseguia mais tocar o instrumento que ele tocava, né, instrumento de cordas. O Marcelo Sandman também é compositor, né, e teve, não sei se hoje em dia continua tendo, né, uma atuação grande junto ao Grupo Fato, né, um grupo de música algo experimental, né, que existe em Curitiba há muitos anos já, e sempre tem um trabalho consistente, né, em pesquisa musical, pesquisa de raiz paranaense. É importante falar do Grupo Fato, né? Teve o trabalho mais conhecido deles, talvez tenha sido da Tamancalha, que uns 20 anos atrás também, eu acho, que pesquisou a sonoridade, a musicalidade dos tamancos ligados à história do folclore do litoral paranaense, mas fez isso de uma forma super radicalmente moderna, contemporaníssima, né? E o Marcelo Sandman é alguém que já compôs muitas vezes músicas, não só para esse grupo musical, Grupo Fato, mas então, quem conhece o Marcelo do Camões, né? Os Lusíadas, se não sabia, ficar sabendo que é um poeta também importante. Aí o nosso recém não mais coordenador do curso de letras, né, o Guilherme Gontijo Flores, eu conheço poemas dele, ele tem uma atuação também intensa, né, como tradutor e naquela revista Escamandro, né, que também é uma revista de ponta aí, essas coisas de tradução e poesia bem de um contemporâneo, muito contemporâneo, né?
E aí ele tem uma obra de ficção que eu não li, mas tem aqui a História de Joia. História de Joia, que parece também nessa pegada muito experimental, né? Textos seguidos, parágrafos longos e tal, mas como falar se eu não li, mas é alguém que talvez também seja professor de vocês ou venha a ser, e que tem todo um respeito, assim como Caetano Galindo, né, no universo cultural brasileiro, por conta da qualidade das traduções. E da área, né, de literatura brasileira, o colega que mais recentemente se revelou ficcionista foi o Luiz Bueno, né, com esse livro Paradeiro, como crítico literário, como autor daquele já famoso História do Regionalismo de 30, na História do Romance de 30, o Luiz já tem uma inserção aí no meio acadêmico como pesquisador, e essa pandemia embaralha mais ainda as memórias do que ela já... As minhas, pelo menos, são embaralhadas. Deixa eu ver de que ano que é isso. Sei que é recente, 2018, pouco antes, né, da pandemia. Eu acho que o livro foi comentado, ganhou algumas resenhas, foi em 2019. E vou ler aqui o que está na contracapa. Uma mulher madura, no ano 2000, precisa aceitar a ideia de que está com câncer. Uma mulher velha, num ano indeterminado da segunda metade do século XX, descobre-se com demência. Um homem jovem, em 1938, vai se tratar de tuberculose numa cidade sanatorial e envia cartas aos amigos do Rio de Janeiro. Não se conhecem, ou se conhecem muito pouco, mas partilham a necessidade imposta pelas circunstâncias de enfrentar cada um à sua maneira o limite do que sabem e do que são. Partilham também a experiência de viver momentos decisivos de suas trajetórias numa cidade que muda lenta, mas radicalmente. Mergulhados em si mesmos, não são capazes de saber que suas vidas, como tantas outras, se cruzam sutilmente. E o cruzamento quase imperceptível de vidas e do que há nelas de alegria, de frustração, de esperanças e de desistências é a matéria-prima do fio que conduz o leitor deste romance, testemunha única do que se passa de um paradeiro a outro. Então, um romance, gênero menos frequentado, né, pelos autores desses outros que eu falei, um romance grosso, né, publicado pela Atelier Editorial. E autores que eu acho que precisariam ter sido estudados e não foram, de um eu já falei mais de uma vez, né, o Cristóvão Teza, embora tenha nascido em Santa Catarina, a contribuição dele para a ficção brasileira contemporânea é muito grande, né, para ter ficado de fora. O Domingos Pellegrini, que é de Londrina, né, escreve sobre esse norte velho, né, a coisa do pé vermelho lá do norte do Paraná, então acho que teria sido estratégico inserir um autor representativo dessa outra região do Paraná. Acabou não acontecendo, né? A obra do Domingos Pellegrini que eu tenho aqui é o Pensão Alto Paraná, e que é um autor que ficou conhecido também por literatura infanto-juvenil, foi publicado pela editora Ática, na época em que os livros da editora Ática circulavam muito, eram divulgados para o Brasil inteiro, né? Então, A Árvore que Dava Dinheiro, né? Que é um livro dele, circulou bastante, e ele sempre também escreveu textos para a imprensa, né? E cronista, então é outro nome aí de alguém vivo, produzindo, e que não deveria ter ficado de fora. Professora, a minha prova foi sobre o Domingos Pellegrini. É mesmo? Sobre Pensão Alto Paraná? Não, sobre a árvore que dava dinheiro. Sobre a árvore que dava dinheiro. E você leu na escola? Eu gostava, eu aprendi a ler por aquela coleção Vagalume, né? Como tantos leitores, né? E Sim, de sim. paranaense, será que teve mais alguém que publicou naquela série? Talvez não. Não que eu Acredito que lembre, não, não que eu saiba. eu não lembrava dele necessariamente, né? Então, quando eu fui pesquisar, eu descobri e falei, não, vai ser esse. E é um Legal, livro curtinho também, né? Deu tempo de reler agora no final de semana. Muito bom. legal.
E aí mais dois, né, que eu fico com culpa de não ter abordado, né, o Jamil Snejd, a gente também falou um pouquinho, porque ele foi apresentado por alguém na atividade 1, mas um pouquinho é um pouquinho, né? Esse livro, Como Eu Se Fiz por Si Mesmo, até o título é inspirado, né? Então, esse sujeito irrequieto, né? E de uma linguagem irrequieta também, muito agradável de ler. Ele é engraçado e é contestador. E, olha só, abri ao acaso aqui uma página que renderia uma aula inteira, né? Que é o capítulo 25 do Como Eu Se Fiz por Si Mesmo, em que ele cita um monte de nomes de autores paranaenses. Ele diz assim, enfim, no meio de algum enredo, que não é o caso de recuperar agora, um enredo também um tanto alternativo, né? E no capítulo 25 ele diz: Isto é para você, João Manuel Simões. Então, vários outros nomes que eu vou ler agora aqui nesses 3 parágrafos são outros que poderiam, claro, ter entrado para esta história desta disciplina, né? Isto é para você, João Manuel Simões, para você, para a besta do Socella, para o trouxa do Reinaldo Atem, para a coitada da Lígia Lopes dos Santos, para a lunática da Bia de Luna, para a cambada toda, Hamilton Faria, Domingos Pellegrini Júnior, Antônio Medawar, não sei, Manuel Heigert, Dirk Almeida, Alice Ruiz, Newton Stadler de Souza, Valêncio Xavier. Para o Vasco Taborda, que com toda aquela cabeleira branca ainda não aprendeu. Para o Túlio Vargas, René Dotti, até o jurista René Dotti entrou aqui, porque também escrevia textos literários, né? Leonardo Henke, Roberto Gomes, Silvio Bach, Valmor Marcelino, Nelson Padrella, Armando Ribeiro Pinto, Jacques Brand, Benedito Pires. Para o estúpido do Wilson Bueno, para o não menos estúpido Vicente Ataíde, que foi meu professor, para o Iberê de Matos, Noel Nascimento, Cassiana Lacerda Carola, que tem escritores e tem também críticos literários, né? Hélio de Freitas Puglielli, Oswaldo Nascimento, Assad Amadeu, papapá. Para o irrecuperável Paulo Leminski, para a incorrigível Marise Manuel, e por aí vai, né? Não vou ler todos os nomes, deixa eu ver quem mais que tem aqui que a gente chegou a comentar. Para o Inconteste, Valfrido Piloto, para Helena Collodi, né? Então, vai dedicando para todos esses autores o livro, né? E no final ele fala, para todos vocês, vivos ou mortos, desaparecidos ou desgarrados, para vocês todos, seus pulhas, dedico a bosta deste livro. Então, é muita gente que ficou de fora, né? E o outro último que eu queria mencionar é Miguel Sanches Neto, de quem eu falei quando falei do Dalton Trevisan, porque é um grande leitor de Dalton Trevisan, mas a obra ficcional dele é vasta, né? E ele tem o livro que foi mais comentado que lido. Na verdade, desse livro eu não gosto muito, né? Que é o Chá das 5 com o Vampiro, em que ele acerta as contas com Dalton Trevisan, certas contas entre aspas, né? Dalton Trevisan é aquele sujeito que trai as amizades, né? Ou traía amizades com facilidade, e embora, no caso, Miguel Sanches Neto tenha dedicado toda uma parte da vida acadêmica dele à obra do Dalton, e seja grande admirador do Dalton, em algum momento houve uma ruptura, né? Por parte, claro, do maluco do Dalton Trevisan, e ele acabou escrevendo essa obra, que é um romance, com nomes que a gente identifica com os nomes dos personagens correspondendo a nomes do cenário cultural paranaense, né? E é um livro curioso, né? Tem uma trajetória interessante, não é o melhor livro do Miguel Sanches Neto, mas em algum momento eu pensei em incluir por conta desse histórico, né? De ter sido uma obra escrita para uma espécie de acerto de contas com o vampiro, né? Se chama Chá das 5 com o Vampiro. E o Miguel Sanches Neto, que hoje em dia é reitor da Estadual de Ponta Grossa, né?
É um cara muito inquieto, tem poemas, tem crônicas, tem romance histórico, né? E das obras ficcionais que eu li dele, a que mais me toca, que eu já li mais de uma vez, acho muito sensível, muito bonita, tanto quanto autobiográfica, é o Chove Sobre Minha Infância, que conta a infância dele em Piabiru, né, um município lá perto de Londrina. Então, embora a trajetória do Miguel Sanches Neto de muitos anos para cá seja em Curitiba, Florianópolis e Ponta Grossa, mas também é alguém que escreveu sobre o norte pioneiro, né? Então, se eu tivesse feito outras escolhas, né, a gente teria uma visão mais abrangente da literatura do Paraná, né? Não ficaria centrado tanto em Curitiba, mas vai ficar para outro momento, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que estava programado, né? Da Lucy Colin e do Paulo Leminski. Tentar compartilhar alguma coisa aqui. Vamos ver se dá certo. Como vocês devem estar vendo, né? Ele está nessa forma aqui, só tem 3 slides aqui, mas é uma das versões e acho que é isso que vai ser visto hoje, né? Pensar nesse Paulo Leminski com essas faces, né? Mas eu vou alternar a cronologia, eu acho. Bom, vamos ver. Aqui temos fotos do Paulo Leminski, a foto que já apareceu na disciplina é ele em frente ao templo neopitagórico, né, para dar conta da sua paixão tanto pelos assuntos, digamos assim, de cunho orientalista, né? Então, se ele é um grande aicaísta, ele é o grande aicaísta que estudou japonês, que estudou até um pouco de chinês, que sabia latim, é outra faceta, né? Tem a biografia dele tem o título do Bandido que Sabia Latim, né? E ele se dizia um cruzamento de polaco com negro, né? Então, tem o Leminski, que é dos poloneses, e ali tem algumas fotos dele com o Caetano e o Moraes Moreira, a outra com o Gilberto Gil, Rafael Greca de Macedo e outros. Eu acabei achando online esta foto de um encontro de intelectuais, personalidades criadoras, né? Mas a maioria das fotos desta série, que acho que talvez online não tenha, mas eu tenho em outras publicações aí de jornal, são com Jorge Maltner, que é um outro inquieto da cultura brasileira. Então, a palavra inquietude tem muito a ver com o Leminski, né? Vejam as caras e bocas e as posturas, para quando forem escrever sobre o Leminski, provavelmente vocês vão ter que escolher algum dos Leminskis e, novamente, para quem já está no curso há mais tempo, imagino que já tem algum Leminski que é o seu, mas para quem está chegando agora e para quem não é de Curitiba, não é do Paraná, de repente tudo é novidade, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse autor, que viveu pouco, né? Morreu de cirrose hepática com 55 anos, não, com 45 anos, né? Viveu de 1944, 2 anos antes do Joaquim. Quando o Joaquim surgiu no mundo, ele era um bebê, e faleceu no final da década de 1989, no final da década de 1980. No momento em que ele morreu, ele já era uma referência cultural há algum tempo, né? Tinha saído de Curitiba, tinha tentado uma vida profissional em São Paulo, depois acabou voltando para cá, uma vida tanto quanto conturbada dele, mas é interessante que toda essa irreverência, essa iconoclastia, né? Palavras que a gente usa para a obra do Dalton Trevisan, no caso
o Paulo Leminski era não só na obra, era nas atitudes, né, na forma como ele se inseria nas discussões, participava dos debates. Então, eu optei por enviar para vocês textos dele, Pensador Cultural, né, do livro Anseios Crípticos, e alguns poemas um pouco contando, achando que o poeta Leminski é bastante conhecido, né, os poemas curtos dele, mas também não é difícil de encontrar, né, para quem não conhece e ficou curioso, a partir desses parcos exemplos de poesia, é fácil de encontrar mais exemplos da poesia do Leminski circulando por aí. Então, eu vou comentar um pouco esses textos dos anseios crípticos, cuja leitura eu pedi para vocês, né? Mas pensando assim, quando ele morreu, ele não é que fosse uma unanimidade, mas na década de 1980 se constituíram como nomes representativos da cultura curitibana e, por extensão, paranaense, a Helena Collodi, a gente falou disso na aula passada, e o Paulo Leminski. Tanto que, 2 meses depois da morte dele, já começou, digamos assim, o mito Leminski ganhou uma ênfase muito grande com o surgimento de um evento chamado Perhappiness, que teve longa duração, e de que eu tenho uma coleção de figurinhas e cartazes e coisas que eu ia juntando cada vez que eu ia nos eventos chamados Perhappiness. Esse aqui é o saco de papel, né? Um saco de pão, com o poema do Leminski, onde eu guardo essa coisarada há muitos anos. Neste, em particular, tem o seguinte poema: nunca sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas continuam de pé. Então, aquela poesia fácil de entender, fácil de gostar, inclusive, né? Que a crítica muitas vezes se dividiu e muitas vezes comprou a ideia que ele próprio vendeu sobre o que resumiria a obra dele, né? Caprichos e Relaxos. É o título do primeiro livro mais importante dele, que saiu por uma editora nacional, né? A editora Brasiliense, uma série bem que circulou bastante, né? Que fazia muito sucesso entre os jovens na década de 80, dentre os quais me incluía eu mesma, né? Então, Caprichos e Relaxos foi um acontecimento de um poeta que já vinha com uma trajetória lá desde os anos 1960, né? Quando ainda adolescente, ele, estudante de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, curso que ele não concluiu, acho que ele deve ter feito 1, 2 anos só, mas com 18 anos ele foi escolhido como representante do centro acadêmico para ir para Belo Horizonte num evento lá. E lá ele acabou se apresentando para os poetas concretos e aí começou, né, o flerte dele com o concretismo. E os concretos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari, viram nele um jovem muito erudito, tá? Com muitas leituras, com uma bagagem cultural muito grande, né? Então, quando a gente pensa nessa poesia que em uma leitura a gente já entendeu, né? Vou ler de novo. Nunca sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas continuam de pé. Isso é bastante a cara do Leminski, levantar dúvidas, não ter medo da coisa que não está muito bem constituída, né? Mas no outro lado da mesma personalidade, da mesma trajetória, tem esse sujeito que estudou muito, né? Estudou muitas línguas, foi professor de história, de cursinho. Né? O emprego dele durante muito tempo foi ser professor de cursinho de história, foi com base nessa experiência que ele escreveu a sua prosa experimental, né? Chamada Catatal, que é um catatal, muita coisa escrita. Então, ele
antes de conhecer essa pessoal da Tropicália, antes de conhecer o Rafael Greca, imagino, ele se aproximou dos poetas concretos. E aí que eu estava falando, né? O Per Happiness, o primeiro evento Per Happiness que teve em Curitiba, foi exatamente no ano em que ele morreu. Deixa eu ver minhas figurinhas. Per Happiness é um trocadilho, mais um dos, né, trocadilhos leminskianos. Perhaps happiness, né? Talvez felicidade. Então, esses per happiness parece sempre assim, é capaz de aparecer até na ordem correta. Não, sempre espelhado. O primeiro é de agosto de 1989, por ocasião da época que seria o aniversário dele, né? Ele morreu em junho, 2 meses depois aconteceu este evento que já trouxe para Curitiba muitos dos nomes que viriam praticamente todos os anos, assim, durante uns 10 anos, eu acho. Quando não vinham 10 desses, vinham 12, né? Desses nomes que eu cito na sequência: Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Arnaldo Antunes estava sempre presente. Então, os concretos, né, com quem ele tinha tanta proximidade. O Boris Schneiderman, né, um grande tradutor do russo, que também tinha um approach com a obra dele. Enquanto era vivo, o Vali Salomão, né, da música. Deixa eu ver, desde a primeira edição estava o Vali Salomão, o Ademir Assunção, o Antônio Risério, né? E o pessoal da semiótica, né? Ele estudou bastante semiótica, e assim como Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, além de poetas concretos, foram, principalmente o Haroldo de Campos, foram os difusores dessa o quê? O que é a semiótica? Nos anos 1970, 1980, era considerada uma das principais correntes da crítica literária, né? A semiótica se propunha a estudar os símbolos, uma ciência humana, mas tinha pretensões assim de ser maior que a linguística. Mas para quem era das letras, da literatura, encarava a semiótica como um método, eu encarava assim, um método para analisar obras literárias, que ainda é. Tá? No campo da comunicação social, eu percebo que tem colegas que continuam trabalhando com esse método, no design também, né? Estudam semiótica, nas letras é raríssimo. Mesmo na linguística está muito fora de moda estudar semiótica. Mas os grandes nomes, os semioticistas principais do Brasil na época, né? Maria Lúcia Santaella, por exemplo, estavam sempre em Curitiba batendo ponto para homenagear o Leminski e para tocar essas ideias, enfim, essas ideias, para divulgar também a semiótica, mas tudo vinculado ao nome do Leminski, né? Era um evento que foi grande muitos anos. Em termos de música, aqui estavam divulgados Caetano Veloso a confirmar, não me lembro se ele esteve, Gilberto Gil a confirmar, provavelmente esses não vieram no primeiro evento, não sei. Mas Moraes Moreira, Blindagem, né? O grupo local de rock, que também tinha alguma coisa lá com a história do Leminski, o Carlos Careca, que não sei por onde anda, né? Que também é um cantor, um compositor fora do circuito comercial, mas que foi bem cult, né? Nos anos 2000, anos 1990. Itamar Assunção, né? Então, com isso, com esses eventos, cresceu muito a força do nome do Leminski num certo cenário cultural que não tinha nada de contracultural, né? Mas e que foi se tornando sim, insensado até demais, né? Nesses eventos, quem quisesse fazer uma análise mais crítica dos poemas e tal, acabava sendo vaiado, né? Virou uma espécie de exaltação à memória do Leminski, umas coisas divertidas dos anos 1990. Mas é que tá, né? Ele tinha esse lado erudito, super estudioso, chegou a ser monge, Paulo Leminski, né? Concentradésimo.
e esse outro lado meio maluco. O único encontro pessoal que eu tive com ele, quando eu fui assistir uma palestra dele na PUC, eu me lembro que nos meus 18 anos eu fiquei com uma impressão bastante ruim, ele foi bastante agressivo, pelo menos eu encarei como agressividade, né? Provavelmente tinha bebido, né? Ele bebia demais, fiquei com uma impressão bem estranha dele, mas esse homem multifacetado, né? E aí eu falei do namoro dele com os concretos, e isso na poesia dele a gente encontra traços da aproximação aos concretos, mas, por outro lado, ele também foi considerado, com Caprichos e Relaxos, como alguém que representava a vertente da poesia marginal. E a poesia marginal era exatamente o contrário de ser um poeta concreto, estabelecido ao lado dos irmãos Campos, né? Que eram ícones de algo que era revolucionário em linguagem, que foi buscar autores que no Brasil... Eu respeito muito o trabalho dos concretos na história da literatura brasileira, mas eles tinham essa pecha de afetados, de intelectuais muito seletivos, né? E o Leminski, na mesma medida em que estava junto deles, estava ali também como um poeta marginal, que escrevia seus poemas em guardanapo de bar e viravam obras-primas, ou não viravam obras-primas. Então, muito próximo daquela coisa nos 80 da geração mimeógrafo, né? Ou seja, ele ocupou lugares meio, em princípio, opostos, né? E ele ocupava os dois lugares com alguma maestria. Deixa eu ver o que tem aqui nos meus recortes que possam interessar. Então, no Super Happiness, os poemas eram distribuídos, né, em panfletinhos, e tem muito poema dele que circulou dessa maneira, pensando que, neste momento, ele já tinha ido embora, né? Já não estava mais entre nós. Prof. Diga. Eu tô com um pacotinho desses tá? dias, inclusive, da De Maria quando? Firmina dos Reis. Oi? É da Maria Firmina dos Reis, e eu peguei esses dias no Sesc do Paço. Eles estão disponibilizando novamente. Acho que todo ano tem, né? De uns tempos para cá, não tenho acompanhado com muita regularidade, mas talvez seja uma tradição. Tem embaixo a mesma identificação, tipo Feira do Poeta, Fundação Cultural de Curitiba? Isso aqui é de 1989, né? Vocês não eram nascidos. Secretaria Municipal da Cultura, eu digo assim, o órgão oficial que promove esse espalhamento de poesia pela cidade continua sendo a Fundação Cultural de Curitiba? Não, é FEComércio, é o Sesc, o SESI, o Senac. Ok, mas que bom que continua existindo, tá? Alguma coisa desse Bem tipo. legal. Tá na edição 81. Talvez seja uma tradição curitibana, não sei dizer. Então, vamos ver alguns poeminhas, né, do Leminski. Deixa eu ver o que mais tem nesse slide aqui. Tem a Lucy Colin, para quem não conhece, né, a fisionomia dela. E esse aqui é em homenagem aos calouros, como você, Egon, a Juliana e Isabel, que a gente discutiu meus 8 anos, e hoje eu encontrei esse poema da Lucy Colin, depois a gente volta para o Leminski, depois volta para a Lucy Colin, já que a gente falou muito a propósito dos meus 8 anos, do Luiz Vilela, né? Eu encontrei esse meus 8 anos da Lucy Colin, também dialogando com Casimiro de Abreu. Um pouco concreto, né? Aurora da minha vida, hora, ida, os anos trazem ais. O Leminski também fazia dessas brincadeiras verbais, né? Tem momentos mais sofisticados das produções de cada um desses autores, e tem momentos mais descontraídos, né?
fazer brincadeiras mesmo com palavras. Não sei se eu chamaria isso de poema concreto, mas não deixa de ser, né? Um diálogo de um poema contemporâneo com um poema romântico. A formatação no livro dela não era exatamente como está ali, mas acho que não precisa nem explicar, né? O hora embaixo do hora, o ida embaixo do ida, e a quebra da expectativa romântica de uma infância dourada, né? De uma infância de que se sente saudade, né? Talvez a lembrança que se tem da infância possa ser essa no caso do Luiz Vilela, né? Que a gente discutia lá na introdução, é uma ironia, né? Nos 8 anos o menino só se ferrou, só teve experiências traumáticas. E aqui, no caso, já é outra coisa, né? A passagem dos anos do distanciamento em relação à época da infância, a velhice, enfim, é a época dos ais, né? E não daquilo que os anos não trazem mais. Enfim, várias leituras possíveis, mas nem tantas assim, né? O Leminski foi muito condenado por poemas desse tipo, né? De fazer um trocadilho, de fazer uma piada talvez fácil de ser feita, né? Então, a Lucy também, não é muito frequente na obra dela esse tipo de poema, mas achei esse divertidinho. E acabaram-se os slides. Então, do Leminski, eu pedi que vocês lessem o texto em prosa dele, o livro dele que reuniu textos que ele publicou na imprensa, aqui em Curitiba era no Correio de Notícias, mas na medida em que ele ficou mais conhecido, no começo dos anos 80 e tal, ele começou a publicar fora daqui também, e acabou reunindo esses escritos de crítico cultural, digamos assim, no livro Anseios Crípticos, que reúne textos de 1976 a 1986. Ele mesmo dizia que ele tentava ser lúcido, né? Na prosa, tentava esclarecer as coisas, tentava pensar com um pouco mais de sistemática quando escrevia esses textos sobre política, sobre comportamento, vários sobre arte, sobre literatura. E aquele cuja leitura eu propus para vocês é o... Deixa eu ver se eu acho aqui. É o texto... Deixa eu abrir primeiro. Que fala que Curitiba não tem grandes autores, não tem ou não tinha, né, lá no começo dos anos 80, grande produção cultural, por ser uma cidade muito reprimida, né, que herdou da sua tradição reunir muitos descendentes de imigrantes, né, o que ela teria herdado de pior teria sido a repressão do que é do plano dos desejos. Então, quem valoriza demais a produtividade, né, e guardar dinheiro e esses valores que são muito prezados pelos estrangeiros e tal, acaba abrindo mão do tesão, né? Ele tem um texto chamado Tesão, Tesões, e por conta disso Curitiba talvez não tivesse grandes criadores. Né? Assim, eu não diria que os textos deles são perfeições de requinte de argumentação, nem nada disso, mas para essa disciplina, achei que esse texto em particular acho que traz, e imagino que para a atividade 8, né, que eu coloquei hoje no Teams, que propõe que vocês escrevam um texto curto sobre Paulo Leminski na literatura paranaense. Eu acho que esse texto, Sem Sexo, Neca de Criação, pode ser instigante, inspirador. Tá? Alguns fragmentos dele.
Sempre pasmei que Curitiba não devolvesse criativamente o que come e consome, quer dizer, que não restituíssemos em produtos culturais, na mesma medida da prosperidade desta vasta classe média que habita, anima e desanima esta pacata vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Cidade classe média típica, a mais típica cidade classe média do Brasil, tão típica que é cobaia de todas as campanhas publicitárias do eixo Rio-São Paulo. Curitiba abriga vasta população que almoçou, jantou, tem o que vestir e dirigir, mas que pode ver filmes, peças, shows, comprar livros, editar discos, fazer cursos, aprender línguas, viajar, que pode, enfim, ter acesso a esse excesso que se chama cultura. Agora, cadê o retorno desse consumo? Cadê a criatividade, a devolução? A classe dominante curitibana não devolve a mais-valia do único modo como pode fazê-lo, em produtos culturais, superestruturas, obras de arte, avanços científicos, reflexões originais. Por quê? Por quê? Por quê? Se Curitiba desaparecesse hoje, evaporasse como por encanto na neblina da manhã, puf, que falta faria no cenário cultural brasileiro? Alguma? Nenhuma? Ó, dúvida cruel, sofrimento atroz. Tá? Então, acho que esse parágrafo aí, pensado, os textos não estão datados com precisão, né? Mas todos os textos são entre 76 e 86. Então, digamos que seja de 80. Tá? Acho que dá para pensar coisas a partir dessa denúncia aí de que Curitiba tem riqueza, tem consumo de bens culturais e não tem ou não tinha produção. E aí ele fala que os imigrantes ensinaram as pessoas a trabalhar e a poupar, e o preço disso é uma vida sexual muito restrita, né? E freudianamente ele explica, né, é só reter, né? Curitiba freudianamente é a retenção das fezes, a avareza, né? Não é o dar, é o manter para si, né? E que a criatividade é a atitude oposta a essa, né? É o esbanjamento, é soltar as coisas, soltar os demônios, né? Só por excesso se cria, por uma exuberância. Os hindus acreditam que os... Deixa eu ver onde está isto. Os hindus acreditam que os deuses criam este mundo por um excesso de ser, o que é um bom modelo para a nossa humana e terrestre criatividade. Só por excessos se cria, por uma exuberância. Ora, para a mística imigrante do trabalho e da poupança, toda exuberância é prodigalidade, insensatez, erro. Então, seja por outros raciocínios ou por questões religiosas, né, a gente entende bem do que ele está falando, ou psicanalíticas, né? Ele está falando que para criar é preciso se desprender, né, desses valores que tornam as pessoas amarradas, sem vida sexual, sem carnaval, né? A certa altura ele fala que Curitiba sequer tem carnaval, que foi proibido por uma lei lá no século XIX, e até hoje, ou até 1980, alguma coisa continuava assim, né? Acho que ele não viveu para ver os carnavais de Zumbi, de Curitiba, mas eu acho que Zumbi não combina muito bem com carnaval. Enfim, isso é famoso, né? O fato de que Curitiba, quando tem carnaval, não é carnaval. Deixa eu ver onde é que ele fala disso. Aí fala umas coisas meio bobas sobre como as pessoas das classes sociais diferentes vivem diferentemente a sua sexualidade e tal. Mas sobre o carnaval, ele fala: Curitiba não tem folclore, não há manifestações artísticas populares autônomas de base. Nosso carnaval é um velório por uma festa que podia ter sido e que não foi. Nunca é. Será um dia? A integração na cultura brasileira fez com que o imigrante perdesse logo todos os traços culturais de origem, língua, artes, gestos típicos. E ainda não houve tempo para assimilar a cultura brasileira mais produtiva,
nem de criar uma nova cultura. Nessa terra de ninguém, nós, e trabalhando. Então, ele reivindica um outro modo de ser, sem isso não teria como ser criativo e produzir algo digno, né? da explosão. Ele critica também a questão de que ele investe bastante nessa questão da falta de erotismo, né? Reprimindo o erotismo, a sensualidade das pessoas está se reprimindo a criatividade, a explosão dos signos, a florescência das formas. Em Curitiba, todas as modalidades de repressão sexual estão articuladas com a mística imigrante do trabalho e o mito da poupança. Repressão sexual, o tabu da virgindade, o machismo, a rigidez de papéis homem-mulher, o preconceito contra o homossexualismo, e ainda se usava essa expressão, até o Leminski usava homossexualismo, né? Não se falava em homossexualidade nessa época. Curitiba é uma cidade terrível para os homossexuais. Talentos homossexuais importantes foram massacrados, anulados, pulverizados pela cidade. A mística imigrante do trabalho explica: o homossexualismo é uma atividade em si, não produz nenês nem herdeiros. O sexo homossexual não dá lucro. Então, essa coisa religiosa de todo sexo tem que ser para procriação, e em virtude desse argumento, a crítica às sexualidades que não atendem a esse princípio, né, da reprodução. Então, se transportem, né, para 30 anos atrás e vejam que ele relacionava isso como sendo algo, eu dizia que isso era mais grave em Curitiba do que no restante do país. E no final ele faz a reivindicação da preguiça, né? A preguiça é de vanguarda. Não sei se ele estava pensando no Mário de Andrade, no Macunaíma, mas escreveu a favor da preguiça. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no chat? Não consegui ver coisa nenhuma. Querem comentar alguma coisa sobre esse texto leminskiano, Sem Sexo, Neca de Criação? Esse texto é bem atual, né, professora? Não sei, vocês que têm que me dizer, eu sou velha, né? Para Eu mim foi acho atual quando eu li nos anos 80, agora para mim parece um pouco velho. Mas se você está dizendo que é atual, eu posso acreditar. Eu acho que sempre quando a gente estuda literatura, a gente percebe que a história se repete de diversas formas, assim. E essa questão de Curitiba ainda parecer muito uma cidade reprimida, ainda parecer uma cidade muito fechada para as diferenças, né? Para as sexualidades, para os gêneros, para o diferente, para o carnaval, por exemplo. E eu acho que tudo isso reprime, sim, a criatividade de uma pessoa, né? Talvez por isso que ele tenha sido uma personalidade esbanjadora de tudo que podia, porque ele se sentia dessa forma. E pelo menos o carnaval Curitiba tem tido, né? Os bloquinhos de carnaval são muito famosos já há alguns anos, e o carnaval grande que tem tido ali na avenida, que eu esqueci o nome, daquela avenida das lojas ali do lado da 15. Marechal Deodoro, o nome da avenida. Tem sido bem legal, tem sido um carnaval bem completo e bem cheio, pelo menos, né? Isso é positivo. Então, apareceu a palavra província, provinciano, né? É um tema que o Leminski abordou em vários poemas, né? Acho que um dos que eu mandei para vocês aparece, né? E a gente vai ler o Pequeno Poeta de Província, né? Aquele poeta que sonha em ser um Homero, sonha em ser um Ungarete complexo, e acaba um pequeno poeta de província, né? O eu lírico dele diz isso. E agora você falou a palavra província, ou eu escutei naquilo que o Egon falou agora há pouco, e eu estava olhando justamente para um poema que diz o soneto, a crônica, o acróstico, o medo do esquecimento, o vício de achar tudo ótimo, e esses dias, longos dias feito anos, sim, pratico todos os gêneros provincianos. A rima
de anos com provincianos, e uma autocrítica irônica também, né? Não sabia que ele escrevia sonetos, né? Talvez ele, Leminski, não tenha escrito sonetos, mas neste momento da voz lírica dele, ele está dizendo que ele atende a esse requisito aí de ser provinciano e escrever coisas que correspondam a isso e ainda ficar com medo de ser esquecido, né? Algo que também seria do universo das preocupações de quem está num lugar meio tacanho, né? De quem está numa província e não no mundo. E o Leminski, ao contrário, né? Sempre tinha essa coisa do cosmopolita, né? De o homem nova-iorquino em Curitiba, apareceu essa referência várias vezes ligada a ele, né? Alguém antenado com coisas muito novas. Isso é curioso também, né? Dele prezar pelo novo, sempre, sempre. Esse sem eu, sem tu, nem ele, acho que a gente vai passar, mas, novamente, para o pessoal que está na introdução aos estudos literários, eu recomendo a leitura desse texto, que é outra provocação, né? Em que ele fala que não existe personagem, não existe leitor, não existe originalidade, nada das coisas sobre as quais a teoria da literatura está construída existe, né? Ele não há autor, não há conteúdo, não há estilo, não há originalidade, público não existe, literatura não está no livro, não está na letra, né? Ele desconstrói as teorias críticas e diz, mas apesar disso, na literatura existe e exige silêncio para que, porque é algo frágil, né? É um texto, eu acho bonitinho, simpático. Mas o outro, né, que traz essa contradição, né? Então, ele sempre, mais de uma vez, falava coisas do tipo: não sou a favor da beleza, sou a favor da novidade. Né? Mas o que é o novo, né? E aí, quando ele escreve esse outro texto, A Vanguarda do Ficar, que eu enviei também para vocês, né? Mandei 3 textos do Anseios Crípticos, ele critica a mudançolatria, né? Então, essa ênfase de querer sempre o novo, que era o discurso dele tantas vezes, neste texto ele condena, né, a idolatria pela mudança, o novo pelo novo, e lá no final ele... a palavra é horrível, né? Mudançolatria. E aí ele fala de alguns autores que sempre se repetem e por isso são muito bons. Ele cita João Cabral de Melo Neto, né? Um poeta que nunca mudou. Cabral descobriu o Brasil, João Cabral descobriu o cristal. E cristais, João Cabral vem concretando há mais de 30 anos. Idêntico, impecavelmente idêntico a si mesmo, né? Ele começa com o João Cabral, daí desse João Cabral ele pula para o João Gilberto, fazendo bossa nova ao longo de 40, 50 anos, sempre com a mesma perfeição, sempre igual, né? Samba de uma nota só, o mesmo som dentro do mesmo som. E cansei de ouvir, João não muda, que bom. Né? Quando a gente acha que ele vai criticar isso, não, ele está exaltando. Em entrevista ele falava também, Paulinho da Viola, pode fazer a mesma coisa sempre, que é maravilhoso, né? Por outro lado, ele tinha aquela... era muito ligado ao Caetano Veloso, né? Escreveu sobre o Caetano escreveu sobre ele, foram amigos, e o Caetano é o contrário, né, disso, é o sujeito que sempre está, né, se reinventando e produzindo um som que sempre muda. Então, ele gostava tanto de uma vertente quanto da outra, né, dessa música popular brasileira mais clássica, digamos assim, né, aos olhos de hoje. E o outro, que também não muda, e por isso mesmo é bom, é o Tom Jobim, né? Acaba migrando para a coisa da música, daí fala dos Rolling Stones também, que é sempre a mesma coisa, e aí fala do Jorge Ben e do Dalton Trevisan, né? Os imutáveis, e termina dizendo que é por aí mesmo, né? Tem gente que já conseguiu fazer tão bem feito que não precisa mudar, né? Então, uma reflexão sobre algo que não era
de que ele não era capaz, né? Ele era muito inquieto, ele sempre estava fazendo coisas diferentes, embora na poesia até que não tenha tantas idas e vindas, né? É sempre o poema curto, é sempre o poema sem maiúsculas e sem pontos, sem sinais de pontuação. Então, não dá para dizer que a produção de poesia dele foi tão variada na forma, né? Foi até bastante constante, né? A gente vai ver alguns poemas. Então, dos anseios crípticos, eu sugiro que vocês pensem sobre aquele que fala da falta de sensualismo, sexualidade, da repressão de tudo que é erótico em Curitiba, como uma possível explicação para uma possível falta de produção artística. E alguma coisa de poesia dele, vejamos lá. Quiserem comentar alguma coisa? Ver se eu consigo. Então, aqui é um arquivo que tenta reunir. Visível? Sim, professora. Uma passada de olhos sobre essa. Vejam, ele nos anos 60 ele já escrevia bastante, nos anos 70 ele escreveu o Catatal, mas as primeiras publicações dele foram na década em que ele morreu, né? Então, os poucos livros que ele publicou foram nos anos 1980. Poloneses, não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. Que título, né? Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos. O La Vie en Close era para estar ali, não está. Já foi uma obra póstuma. Então, toda a poesia dele não é tanta coisa, né? São poucos livros e livros pequenos, né? Então, do Poloneses, vão é tudo que não for prazer. Conseguindo ler aqui. Repartido prazer entre parceiros, vãs todas as coisas que vão. Eu não vou comentar, né? Imagino que a maior parte de vocês não tenha tido tempo de ler, também demorei para enviar os textos, então vou comentar só alguma coisa. Esse Não Fosse Isso e Era Menos, Não Fosse Tanto e Era Quase, desse livro, o poema que eu selecionei, é um dos vários poemas que foram gravados, agora eu não me lembro por quem, né? Teve vários poemas dele que acabaram migrando. O caso mais famoso foi o Caetano gravando Verdura, né? Que é uma letra que faz sucesso até hoje, né? De repente eu vendi meus filhos para uma família, vendi meu filho para uma família americana, eles têm carro, eles têm grana, eles têm grama, eles têm casa e a grama é bacana. E quando o Caetano gravou Verdura, ele ficou mais conhecido, né, no nível nacional. E a música também, acho que foi o próprio Caetano que compôs, é bem legal, da Verdura. E teve uma do Ney Matogrosso, um poema que foi musicado, e o Ney Matogrosso gravou, que foi abertura de novela da Globo. E aí também foi sucesso, né, nacional e tal. Então, o lado popular do Leminski, para isso contribuiu bastante, né? Contribuíram as parcerias e as letras que foram musicadas. Essa letra, Acenda a Lâmpada às 6 horas da tarde, tal, ela foi musicada, não vou ler agora. Caprichos e Relaxos, o poema que ele fez em homenagem ao nascimento da estrela Leminski. As filhas dele, ambas, são artistas, na cantoras, poetas, filhas dele com a Alice Ruiz, a Estrela Leminski e a Áurea Leminski. Então, para a Estrela, ele escreveu esse poema que ficou muito tempo
nas ruas de Curitiba, um daqueles, os da Helena Collodi e os dele, no começo dos anos 90, estavam em lugares de bastante visibilidade em Curitiba. Um deles, esse aí, à noite me pinga uma estrela no olho e passa. Então, estou falando do elemento autobiográfico, mas independente do nome da filha dele ser Estrela, é um haikai, né? Aquele flagrante de algo da natureza, que assim como começa, logo termina, e os haikais dele, em geral, não eram de forma fixa, também praticou alguns de forma mais fixa, mas a maioria não tinha, né? Os 5-7-5 que caracteriza os haikais, que alguém inventou de dizer que são os haikais correspondentes aos originais japoneses, nem é bem verdade isso, né? E ele estudou profundamente a técnica do haikai, falei um pouquinho sobre isso quando falei da Helena Collodi, né? Que ele vislumbrou na Helena Collodi uma haikaísta de mão cheia e valorizou bastante o trabalho dela, né? Outros poeminhas. Poeminhas, por serem curtos, né? Eles são sempre instigantes. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, o que a crítica muitas vezes leu como algo menor na poesia dele é essa tendência para os achados trocadilhescos, né? Trocadilho normalmente tem humor. No caso aí é essa, digamos, a rima fácil, né? Apagar-me, desmanchar-me, charme. Mas eu acho que tem charme esse poema. Tá? Acho bom. Não acho impressionante, mas acho muito bom a ideia dele, né? Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim e de nós, de tudo, não reste mais que o charme, né? É um final que surpreende, né? Não é tão deprê quanto prometia o início dele. Causa uma surpresa, né? O charme da palavra charme do que sugere essa atitude, né? Esse jeito de ser charmoso. O Paulo Leminski é um cachorro louco que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique, senão é bem capaz o filho da puta de fazer chover em nosso piquenique. Também parece uma brincadeira verbal, né? Rima de pique com piquenique. É uma autocrítica, é uma ironia. É o Paulo Leminski escrito tudo junto, né? Então, essas movalize, né? Uma palavra em que cabem outras palavras. Tem recursos do concretismo, mas tem esse humor, essa facilidade que é da poesia marginal, né? Foi com isso que ele se apresentou para um público maior no livro de 1983, pela Brasiliense, essa série Cantadas Literárias, né? Que fez a cabeça da juventude do começo dos anos 1980. Tinha Ana Cristina César, tinha também ficções, né? Tinha o Marcelo Rubens Paiva, do Feliz Ano Novo, do Feliz Ano Velho, e outros jovens, nem tão jovens, eles mesmos já tinham seus 40 anos, né? Mas tinham um discurso que falava para as pessoas jovens da época, como éramos nós, nos anos 80. Um outro haikai, soprando este bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Por aí afora. O último que eu leio dele, porque eu quero falar um pouquinho da Lucy Colin, é esse Pariso, Nova-Iorquizo, moscoviteio sem sair do bar. Só não levanto e vou embora, porque tem países que eu nem chego a Madagascar. Também não vou comentar. E aqui aquele último, então. Um dia a gente ia ser Homero, a obra nada menos que uma Ilíada. Depois, a barra pesando, dava para ser aí um Rimbaud, um Ungaretti, um Fernando Pessoa qualquer, um Lorca, um Eluard, um Ginsberg. Por fim, acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos, por trás de tantas máscaras que o tempo tratou como a flores.
Né? Então, aquele sonho do grande poeta se transforma na realidade, pelo menos no discurso do eu lírico, de ser um pequeno poeta de província, né? Leia-se de Curitiba. E os sonhos de poeta grande, Homero dispensa apresentações com sua Ilíada, né? Rimbaud, poeta maldito, Ungaretti, considerado um poeta muito hermético, muito sofisticado, Fernando Pessoa, que se desdobrou em tantos heterônimos, Garcia Lorca, que foi fuzilado, né? Talvez não pela poesia, talvez pelas opções, né? Por ser homossexual, mas um poeta muito mais lírico, muito mais sensível, né? Comparando, por exemplo, com Ungaretti. Éluard, que foi um poeta surrealista e que falou contra o nazismo, e o Ginsberg, que é o poeta representativo da geração Beat, né? Então, também não são quaisquer poetas que ele almejava ser, né? Ou que ele almejou ser. Ele menciona dessa maneira, todos em minúsculo, como tudo na poesia dele é em minúsculas. E aí reconhece, não sei se com sinceridade ou com retórica, né? Se reconhece como um poeta menor, habitando uma província. Então, tem aí um pouquinho de Leminski. Aí, da Lucy Collin, eu pedi que vocês lessem alguns contos. Eu acho que eu vou comentar, ela também é poeta, né? Tem vários livros de poesia, e para não dispersar muito, acho que eu vou comentar aquele conto que eu acho bem divertido, que foi o primeiro dos que eu enviei para vocês, que é o catálogo do que não se deve fazer na vida acadêmica. Né? O conto tem o título Modernas Estratégias de Expressividade Contemporânea, 3 observações tecnocientíficas. E ele simula, ele parodia um artigo acadêmico. Mas, falando de Lucy Collin, então. Além de musicista, né, professora de literaturas de língua inglesa, muito conhecedora, né, dos autores norte-americanos, ingleses, e contemporaníssima minha, nascemos no mesmo ano, né, 1964, e a Lucy, é incrível a constância da produção dela, né? Mesmo em plena pandemia, ela lançou livro, falou em entrevista da incapacidade de produzir em meio à pandemia, mas já lançou livro, não sei se não foram 2, talvez um, mas basta, né? Ela deve ter, sei lá, 30 livros, ou mais do que isso. Deixa eu ver, Caroline não está aí, né? A Caroline escreveu um artigo sobre a poesia da Lucy Collin, pesquisou um pouco a obra dela. Então, algo que chama a atenção é essa constância, né? Essa recorrente produção. O Leminski elogiou, né? Lá no começo da trajetória de publicações da Lucy Collin, ele falou que, ao contrário de tantos outros poetas que publicavam sem ter o que publicar, alguma coisa assim, que ele via nela um grande valor literário. E eu acho que eu me divirto mais com os contos do que com os poemas dela, então eu acabei optando por sugerir leituras de contos. Como eu vou parar um pouquinho nesse Modernas Estratégias de Expressividade Contemporânea, os outros que eu mandei para vocês, o Cosmic Blues e outros, são daquele tipo de narrativa que você tem que ler mais de uma vez para saber do que é que está falando, né? A característica talvez mais marcante, mais comentada da ficção dela, seja a fragmentação, né? Narrativas muito fragmentadas, em que se escutam várias vozes, até o título do livro é o livro de 2008,
Vozes num Divertimento. Mandei o arquivo para vocês, quem não abriu depois, abre, dá uma olhada. A próprio índice, né, o sumário do livro, digamos assim, tem algo de novidade, né? Tem o título não, em vez de dizer sumário ou índice, diz a linha das narrativas. E aí tem efetivamente uma linha e os títulos dos contos estão dispostos de uma forma não convencional, né? Assim, na vertical em vez de na horizontal, então parece uma régua. Acho que aqui não vai dar para ver muito bem, mas enfim, uma régua. Daí tem que virar o livro para ler os títulos dos contos. E são muitos, né? O livro é pequeno e tem todos esses contos, então, em geral, são contos muito curtos, a exceção na trajetória dela são contos mais extensos, e cada um deles é um desafio, né? Esse que eu vou comentar, nem tanto, né? Porque desde o começo a gente acaba sacando que é isso, né? É uma paródia de um artigo científico. Mas tem vários outros que a gente não tem personagens claramente delineados, tem essa dificuldade da literatura experimental de não ter algum personagem a quem se apegar. Né? Como é que a gente vai criar, digamos assim, a empatia, né, que o leitor, em geral, espera criar numa narrativa, em textos que demoram a delimitar alguma personagem ou que não tem propriamente personagem, né? São linguagem em movimento. E vários textos dela são assim. Outros não, outros já são um pouco mais convencionais e tem as personagens, né? Eu não localizei, quando eu fiz a cópia, o meu preferido desse livro, na verdade, não lembrava do título, porque é difícil a gente lembrar dos detalhes, eles são muito variados, né? Tem uns que são todos recortados, tem poesia no meio, tem outras línguas pelo meio, e um que eu recomendo a leitura chama-se e está aqui, mas na hora que eu estava procurando eu não localizei, que a gente não sabe se quem fala é um homem ou é uma mulher, tá bastante pano para manga. Então é uma autora que tem alguns estudos sobre a obra dela, mas bem poucos, e fica a ideia aí para um TCC de alguém, sei lá, de se debruçar sobre essas experimentações verbais, né? Nos anos 90, o reconhecimento veio, recentemente ela ganhou o prêmio Jabuti, e nos anos 90 contos dela foram publicados em antologias que circularam bastante, então demorou, né, para quem tem esse trabalho desde os anos 80, não sei se demorou ou não demorou, ela tem um merecido reconhecimento com prêmios e tal, mas há algum tempo atrás isso não era tão realidade assim, né? Os prêmios principais vieram há uns 3, 4 anos atrás. Então, comentando um pouco esse Modernas Estratégias de Expressividade Contemporânea, eu acho ele divertidíssimo. Diz a Lucy que teve muita gente que não gostou. Eu leio, e acho que ela mesma também fala isso, né? Uma crítica a esse produtivismo acadêmico, de ter que publicar um monte de artigo para sobreviver como professor de uma instituição. Então, coerentemente com essa postura, a Lucy, embora, obviamente, pudesse contribuir muito para a pós-graduação do nosso curso, ela nunca se candidatou, ela nunca entrou na pós-graduação, talvez por isso, por uma resistência a produzir artigos. Mas tá, o professor tem que produzir artigos. Então, este professor ficcional aqui, chamado Amâncio Teodoro de Barreto, que se apresenta, vou ler no conto a descrição dele, né? Normalmente a descrição do autor do artigo diz professor da universidade X ou Y, e às vezes acrescenta alguns itens que foram publicados. Então, o Amâncio Teodoro de Barreto é apresentado como pesquisador da CMPJ, sócio fundador e presidente vitalício da PIBA,
dedica-se a estudos da linguagem há 3 longos anos e tem 2 artigos publicados sobre o assunto. É casado com a professora Diolinda Leme, constando um casal de filhos do referido matrimônio, Edner e Thalite, ambos estudantes. Primeiro que é bem esquisito, né? Um professor da área colocar esses nomes esquisitos nos filhos. Edner, com acento, e Thalite, com TH. E, enfim, ninguém coloca na apresentação, na sua apresentação como acadêmico, quem são seus filhos ou quem é sua esposa, né? Então, desde o começo a gente percebe que é um texto de humor, não é o gênero mais frequente nos contos dela, mas quando ela faz humor, eu acho que ela acerta bastante. E é um ensaio, então, sobre 3 estratégias modernas de expressividade. A primeira, ela diz que vai ser o 1, o 2 e o 3. 1 é o diálogo, 2 é a bordadura ou bordejamento, e 3 é o enrolo. Então, se propõe a apresentar como novo o diálogo, a bordadura, que seria já um começo de enrolação, e o próprio enrolo, que é enrolar para não dizer nada. Tá? Mas ela vai construindo isso parte a parte numa linguagem que simula a linguagem de artigo acadêmico. E o que a gente tem no final? Né? Um texto bem prolixo, que fala várias vezes as mesmas coisas, texto redundante, portanto, né? Com citações feitas aparentemente tão certinhas, mas a gente vai ver, primeiro, que as citações são todas inventadas, né? As obras de referência que esse pesquisador cita são, por exemplo, Leide Lima falou e disse o falar do novo adolescente, ou então Dorotênio de Rupa, revista Papo Aberto, né? Umas referências meio com cara de acadêmicas, meio com cara de pouco acadêmicas, e no meio dessas referências, que seriam assim meio desclassificáveis do ponto de vista acadêmico, tem um texto chamado Compreendendo a Vida, de 1927, que é citado ali no artigo como se fosse recente, né? Misturado com esses outros que são de 2000 e alguma coisa. Tem um de 1927, de uma obra chamada Compreendendo a Vida. Então, ela vai dando estocadas nessa pretensão de falar tudo sobre algum assunto, e, na verdade, o assunto escolhido é como enrolar, né? As formas de se colocar no mundo pelo discurso quando não se tem nada de novo a dizer, né? Mas construir uma carreira inteira fazendo de conta que tem grandes coisas ou coisas importantes para dizer. No meio, ela inventa uns neologismos, né? Uma daquelas palavras que não precisariam ter sido criadas, mas é criada. Deixa eu ver algum exemplo aqui. Não tem muitos, mas tem alguns que são vícios, né? Ela vai flagrando com inteligência, assim, alguns dos vícios das pessoas que querem ou escrever bonito, né? Ou produzir aquele artigo que se diferencia dos outros, forma plurocrática, a ilustratividade das coisas, e isso eu estou sempre reprimindo nos meus orientandos, né? Não tenta inventar palavra nova se já existe uma palavra que diz a mesma coisa. Tá? Não tenta criar um jargão novo se já existem as palavras que dizem aquilo. E, enfim, né, os erros que tem nesse artigo, assim, de uso da língua mesmo, digamos, os erros de português, são bem sutis. Tá? Por exemplo, a posição, uma frase que deveria dizer que se segue, ela escreve que segue-se. Tá? Não é um erro grave, mas é o tipo do erro muito frequente em artigos acadêmicos que acaba passando. Enfim, eu acho bem hilário esse texto, e tem essas citações, por exemplo, né, para exemplificar o diálogo.
ela coloca lá, entre os dialogistas, né, quem pratica o diálogo, famosos de nossa história, destacam-se pelo menos 3. A apresentação de um diálogo caracteriza-se, tecnicamente falando, pelo uso de novos travessões no início de cada nova frase, dita por uma nova pessoa diferente, o que confere uma dinâmica toda emocional e, inclusive, pictórica ao texto. Passaremos a um exemplo do fenômeno dialógico, apresentado abaixo a fim de ilustrar a tal dinâmica da qual vos citei. É um exemplo que seria de um vendedor. Você quer se casar comigo? Vou chegar bêbado em casa todo dia, vou dar umas porradas em você, claro, e quando estiver empregado, vou gastar o salário em jogatina e mulherada, vou te passar uma doença das brabas e você vai gastar um dinheirão com pomada e sentar, vai ser um martírio por 3 meses e quando meu time perder, vou ficar num mau humor, vou proibir você de visitar a tua mãe, vou xingar ela de megera, mesmo na frente das crianças. Quer, amorzinho? Então, ela aproveita para fazer um pouco de crítica social, né? Então, no diálogo, o que aparece efetivamente é: você quer se casar comigo? Quer, amorzinho? Mas no meio tem tudo isso que realmente vai acontecer e que não está no diálogo, né? E a resposta da pretendida noiva: quero, também te amo muito. As frases que efetivamente ela falaria no diálogo: quero, também te amo muito, diz que me ama lá no final, mas no meio: vou chifrar você com seu chefe quando você tiver um emprego, vou deixar o seu canário da terra preferido escapar, vou entortar a ponta da sua chave de fenda nova, vou lhe dar um filho que é a cara do Irineu, vou colocar salitre no seu feijãozinho para você ficar borocochô de vez, vou moer o carro quando você emprestar o carro do seu melhor amigo, vou ter que vender a TV, sinto muito. Bem no dia do jogo final do campeonato, para pagar a prestação dos Tupperware que eu comprei. Até os exemplos que esse pesquisador encontrou do tal do diálogo, enfim, a cabeça dela são 2 autores pororoca de criatividade, né? O Leminski talvez menos até nos poemas do que nas entrevistas e nas manifestações, lá a gente percebia essa coisa incansável. Os poemas, às vezes, ele se continha, né? E a Lucy, na ficção dela, é muita criatividade para uma mulher só. E aqui fica muito divertido. Então, tem os exemplos do diálogo, depois tem os exemplos de uma modalidade que nem é tão clara, nem é tão enrolada, e a forma mais recente de comunicação e tal, característica do mundo contemporâneo, é o enrolo, tá? Que é a cara das gerações operantes. Tem um poder de afirmatividade muito nítido para ser desprezado. Cientistas da linguagem estão prestando atenção, né? E aí esse pesquisador conclui: muito ainda temos que caminhar para chegar a uma conclusão final neste tipo de pesquisa abrangente. Evitem fazer esse tipo de conclusão. Eu sei que acho que eu também já devo ter feito esse tipo de conclusão, que pretende concluir e acaba não dizendo nada, né? Mas, neste conto, a conclusão desse pesquisador é: muito ainda temos que caminhar para chegar a uma conclusão final neste tipo de pesquisa abrangente. Pretendemos aqui apenas dar nossa contribuição e, quiçá, abrir um caminho para gerações vindouras no sentido de compreender ou não as modalidades, as modernas estratégias de conversação a nível individual, bem como a nível de massa. A pesquisa demonstra que, se as coisas não vão para frente nesse sentido, a comunidade deveria se esforçar mais e o poder público deve prestar mais atenção nas manifestações populares de discurso, porque senão estamos na iminência do desvio, queda, perda e diacronia das formas gradativamente expressivas da alma humana, né? Daí começa a falar besteira mesmo. Por fim mesmo, para não se demorar, gostaria de manifestar meus agradecimentos aos meus pais, pois eles foram a fonte de tudo, e também à minha estagiária, Maria da Graça Simeonete Lara, lembrando que o amigo não é aquele que apenas enxuga uma lágrima. Obrigado também à PIBA, que financiou as pesquisas sempre de coração aberto,
me dando amplo acesso a todos os arquivos que se fizeram necessários durante a elaboração e redação da presente pesquisa, ora em voga. Então, de novo, é redundante até o final, não diz nada, não conclui nada, e então foi uma forma crítica dela dizer que nem sempre o que se produz no mundo acadêmico tem muita validade científica, né? Então, é bom estar atento a isso na hora de selecionar os materiais a serem citados nas dissertações, nos TCCs, nas teses de doutorado, né? Tem muita coisa ótima, mas também tem muita bobagem sendo publicada dentro dessa dinâmica produtivista, né, que rege a vida dos professores universitários, não só brasileiros, né, no mundo inteiro, que a coisa funciona desse jeito, né? E aí tem outras no Cipollin, para vocês conhecerem, né, na poesia e nos contos. Mas eu fico por aqui hoje. Vou interromper a gravação.